Olá, seja bem-vindo ao curso de variáveis complexas. Eu sou Marcos Paulo e neste episódio nós completaremos a prova do Teorema de Cauchy-Goursat. O Teorema de Cauchy-Goursat diz que se f é uma função analítica em um domínio simplesmente conexo D e se C é um contorno fechado simples contido em D, então a integral de contorno de f de z dz é igual a zero. Nós já fizemos a prova do Teorema de Cauchy-Goursat dando a demonstração de Cauchy, que supõe que a função também seja de classe C1, e começamos no episódio anterior a prova do teorema dada por Goursat, que remove essa hipótese adicional dada por Cauchy. Para a prova de Goursat, nós dividimos em três casos. O primeiro caso é de um contorno triangular e o segundo caso foi de uma região poligonal. E agora, no terceiro caso, vamos considerar C como uma curva fechada simples qualquer. Aqui está o contorno C, e nele eu marquei pontos Z0, Z1, Z2 e etc. até Zn-1, e também chamei aqui o ponto de Z0 por Zn, formando assim um contorno poligonal. Para esse contorno poligonal, eu vou construir a soma de Riemann, que eu vou denotar por Sn, e é igual ao somatório de K, variando de 1 até N, de f de zk delta zk, onde o delta de zk é igual a zk menos zk menos 1. Lembremos, por definição, que a integral de contorno é o limite da soma de Riemann para n tendendo a infinito. Ou seja, dado qualquer epsilon maior que zero, podemos determinar um índice n maiúsculo, tal que para n maior que n maiúsculo, o módulo da integral de contorno menos Sn é menor que epsilon sobre 2. Voltando ao segundo caso, nós já provamos que a integral de f de z dz ao longo do polígono é zero. Considerando Z0 como o ponto inicial e o Zn como o ponto final, podemos desmembrar essa integral de contorno em integral de Z0 até Z1 de f de z dz, mais integral de Z1 até Z2 f de z dz, até a integral de Zn-1 até Zn f de z dz, que é igual a zero. E em cada uma dessas parcelas, eu vou somar e subtrair a imagem do limite superior. Então, aqui na primeira eu tenho menos f de z1 mais f de z1 e assim por diante. Na última nós temos menos f de zn mais f de zn. Separando aqui dentro de cada colchete a última parcela, vem integral de z0 até z1 de f de z menos f de z1 dz até integral de Zn-1 Zn de f de z menos f de zn dz, e cada parcela dessa aqui do final é, na verdade, a soma Sn. E isso é igual a zero. Ou seja, Sn é a integral de z0 até z1 de f de z1 menos f de z dz até a integral de Zn-1 até Zn de f de zn menos f de z dz. Agora vamos escolher um n suficientemente grande, de modo que para esse índice n nós tenhamos essas desigualdades até módulo de f de zn menos f de z menor que epsilon dividido por 2L, onde esse L é o comprimento dessa linha poligonal. Pela desigualdade triangular, o módulo de Sn é menor do que ou igual ao módulo da integral de f de z1 menos f de z dz, mais etc., módulo da integral de f de zn menos f de z dz. E aqui dentro eu vou substituir por menor do que epsilon sobre 2, L. Isso vai acontecer em todas as parcelas. Então, o módulo de Sn vai ficar menor que epsilon sobre 2, L, multiplicado por
módulo da integral de dz, com z indo de z0 até z1, até módulo da integral de dz, com z variando de zn-1 até zn. Cada uma dessas integrais aqui dá z. Então, aplicando o limite de integração, fica menor que epsilon sobre 2L, módulo de z1 menos z0, mais, etc., módulo de zn menos zn menos 1, que é igual a epsilon sobre 2, porque módulo de z1 menos z0 é a distância de z1 até z0, etc. Aqui é a distância entre zn e zn menos 1, e a soma de todas essas distâncias é, na verdade, o comprimento L do polígono, que cancela com esse L e fica epsilon sobre 2. Agora, olhando a integral de contorno como sendo ela somando e subtraindo Sn, e passando, então, a desigualdade triangular novamente, isso fica menor que epsilon sobre 2 daqui do Sn, e o epsilon sobre 2 de módulo da integral de contorno menos Sn módulo, e fica menor que epsilon. E, portanto, como o nosso epsilon é arbitrário, ficou provado que, dado qualquer epsilon, existe um índice n maiúsculo qualquer, tal que, a partir dele, o módulo da integral de contorno é menor que epsilon. Ora, a integral de contorno é um limite, então, nesse caso, o limite é igual a zero, provando, então, o teorema de Cauchy-Goursat. Exemplo 5.22 mostra que a integral de f de z dz ao longo do contorno C é igual a zero, onde f é ou a função exponencial, ou a função potência, ou seno, ou cosseno, e C é um contorno fechado simples qualquer. Ora, basta observar que a função exponencial, a função potência, o seno e o cosseno, como nós já vimos nos episódios anteriores, são funções inteiras. Então, pelo teorema de Cauchy-Goursat, a integral de contorno delas é sempre zero. Apenas como observação, vamos calcular aqui uma integral de contorno que poderia ser feita via teorema de Cauchy-Goursat, mas manualmente, sem usar o teorema. Então, vamos considerar ser a curva z de t igual a cosseno de t mais i seno de t, que nada mais é que a circunferência centrada na origem raio 1, isso com t variando de 0 a 2π. Para calcular a integral do cosseno de z dz ao longo de C, eu substituo aqui o z pela parametrização e o dz vai trocar pela derivada da parametrização. Então, derivada do cosseno menos seno, derivada de i seno de t e cosseno de t dt. E aí, para resolver esse problema, eu posso olhar para a substituição u igual a cosseno de t e seno de t. Então, aqui vai ficar u. E du é menos seno de t e cosseno de t dt, que vai entrar bem aqui. E agora, mudando os limites de integração, quando t é igual a zero, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, para t igual a 0, o cosseno dá 1. E quando t é igual a 2π, o u também é igual a 1. Daí a integral de contorno passa a ser cosseno de u du com u variando de 1 até 1, o que dá 0 também. No exemplo 5.23, a gente tem aqui uma figura em que aparece um domínio simplesmente conexo D e um contorno fechado simples C. No interior desse contorno, a função 1 sobre Zn é analítica. Observe que a origem não pertence ao contorno, então eu posso afirmar, pelo teorema de Cauchy-Goursat, que a integral de contorno é zero, pois eu tenho uma função analítica em todos os pontos do contorno, que é uma curva fechada simples, contida num domínio simplesmente conexo. Então, o teorema de Cauchy-Goursat garante que a integral de contorno é zero. A partir de agora, nós vamos ver algumas propriedades que são consequências diretas ou indiretas do teorema de Cauchy-Goursat. Pense, por exemplo, em como parametrizar o contorno que está no exemplo 5.23.
Esse contorno C, para te dizer a verdade, eu não tenho a menor ideia de como parametrizar. É possível trocar contornos mais complicados, como esse da figura, por outros mais simples que a gente consiga parametrizar sem alterar o valor da integral. E o teorema que nos dá essa possibilidade é o teorema de deformação de contorno. Sejam C1 e C2, dois contornos fechados e simples orientados positivamente, tais que o C2 está contido no interior de C1. E f é uma função analítica num domínio D, que contém os contornos C1, C2 e a região entre eles. Então, a integral ao longo do contorno C1 de f de z dz é igual à integral ao longo do contorno C2 de f de z dz. Aqui é a situação que nós temos, o contorno C1, dentro dele tem um contorno C2 e D é um domínio simplesmente conexo no qual a função é analítica. Então, o teorema garante que se eu quiser calcular a integral ao longo do contorno C1 de f de z dz, eu posso simplesmente trocar o contorno pelo C2. Para fazer a demonstração, eu traço aqui uma linha horizontal. Isso vai dividir o domínio D em outros dois domínios, D1 aqui de cima e o D2. E aí eu construo contornos a partir de C1 e C2. Aqui eu tenho o contorno C, 1 estrela, L1, C2, 1 estrela e L2. Esse contorno está no sentido positivo. E vamos chamá-lo de K1. Além disso, eu vou construir o contorno C2, 2 estrelas, menos L1, observe que é o L1, só que percorrido no sentido contrário, C1, 2 estrelas, e menos L2, que é o contorno L2 percorrido no sentido contrário. Esse contorno será denominado K2. Como a região D ficou dividida aqui em D1 e D2, a função f é analítica no domínio D1, que contém o contorno K1, e também analítica no domínio D2, que contém o contorno K2. Como são contornos fechados, K1 e K2, o teorema de Cauchy-Goursat garante que a integral ao longo de cada um desses contornos é zero. Agora, trabalhando com os dois contornos, o contorno K1 mais K2 é C1 estrela mais L1 mais C2 estrela mais L2 mais C2 2 estrelas menos L1 mais C1 2 estrelas menos L2. O que simplifica para C1 estrela mais C1 2 estrelas mais C2 estrela mais C2 2 estrelas. Agora, em relação a esses dois últimos contornos, C2 estrela e C2 2 estrelas formam o próprio contorno C2 percorrido no sentido contrário. Daí eu posso concluir que o contorno K1 mais K2 é igual ao contorno C1 menos C2. Daí, a integral ao longo de K1 mais a integral ao longo de K2 é igual à integral ao longo de C1 menos a integral ao longo de C2. Mas nós já vimos que do lado esquerdo, pelo teorema de Cauchy-Goursat, dá zero. E, portanto, a integral ao longo de C1 é igual à integral ao longo de C2. Agora vejamos um exemplo que será bastante utilizado no curso. Sejam Z0 um número complexo e N um número inteiro. Se C é um contorno fechado simples, orientado positivamente, de modo que Z0 pertence ao interior de C, mostre que a integral de dz sobre z menos z0 elevado a n ao longo do contorno C tem dois valores. 2πi se o n for igual a 1 e 0 se o n for diferente de 1. Vamos admitir que esse seja o contorno C e dentro dele nós temos o ponto Z0. Daí eu posso escolher o número R de modo que a circunferência centrada em Z0 e raio R esteja inteiramente contida no contorno C.
Ora, a função f de z igual a 1 dividido por z menos z0 elevado a n é uma função analítica no domínio D, contendo as curvas e a região entre elas. Aí, parametrizando a circunferência, por exemplo, com z de θ igual a z0 mais rei θ, o θ variando de 0 a 2π, isso vai dar dz igual a i rei θ dθ, e pelo teorema de deformação de contorno, a integral ao longo de c de dz dividido por z menos z0 elevado a n é igual à integral de contorno da mesma função ao longo da circunferência. E isso fica bem vantajoso porque eu não tenho a menor ideia de como parametrizar a curva C. E agora que eu posso calcular uma integral substituindo pela outra, eu venho aqui com n diferente de 1, o dz troca por i rei θ, e z menos z0 é igual a rei θ, só que elevado a n, por isso in θ dθ, o θ variando de 0 a 2π. Eu tiro as constantes, i multiplicado por r elevado a 1 menos n, faço a divisão das exponenciais ali, onde vai aparecer e elevado a i multiplicado por 1 menos n θ, e integro a exponencial, ficando r elevado a 1 menos n dividido por 1 menos n, e elevado a i 1 menos n θ, o θ variando de 0 a 2π. Você deve lembrar que a função exponencial é periódica, de período 2π, e por isso a integral de contorno é 0. E se o n é igual a 1, a integral de contorno fica de 0 a 2π da função i rei θ dividido por rei θ dθ, ou ainda i e a integral de 0 a 2π de dθ, o que vai dar 2πi. Passando para mais um exemplo, vamos calcular a integral de 2z mais 1 dividido por z ao quadrado mais z dz, onde c é a curva, item A, módulo de z igual a meio, ou seja, o círculo centrado na origem e raio meio. A primeira coisa que você tem que pensar é em que pontos a função é analítica. A função 2z mais 1 dividido por z ao quadrado mais z só pode ser analítica nos pontos em que o denominador não é zero. Então, z quadrado mais z diferente de zero, o que vai me dar z diferente de zero e z diferente de menos 1. E a fim de aplicar o que nós vimos no exemplo anterior, devemos decompor a função em frações parciais. Eu tenho que reescrever a fração 2z mais 1 dividido por z quadrado mais z em a dividido por z mais b dividido por z mais 1, onde o a e o b são constantes que eu tenho que determinar, e o z que aparece aqui é, na verdade, z menos 0, e o z mais 1 que eu tenho aqui é, na verdade, z menos 1, por causa dos pontos 0 e menos 1, onde 0 é o denominador da função. Pois bem, a parte do meio pode ser recolocada como az mais 1 mais bz dividido por z que multiplica z mais 1. Esse denominador aqui é igual a esse, então eu vou trabalhar apenas com os numeradores, ficando 2z mais 1 igual a a mais b, z mais a. Ficou desse jeito porque eu tenho az mais bz, aí eu coloquei o z em evidência, e também tenho a multiplicado por 1, que é igual a a. Pensando nisso como uma igualdade de polinômios na incógnita z, o coeficiente do z aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de z do lado direito. E o termo independente do lado esquerdo tem que ser igual ao termo independente do lado direito. Isso nos dá um sistema formado por a mais b igual a 2 e a igual a 1, que resolvendo dá a igual a 1 e b igual a 1. Então já determinamos os coeficientes a e b das frações parciais e passamos à integração. Reescrevendo como eu disse anteriormente, fazendo aparecer o zero aqui e o menos 1,
Lembrando que C é a circunferência centrada na origem em raio meio, então 0 pertence a essa circunferência. Eu tenho aqui o expoente 1. Quando o expoente é igual a 1, a integral é 2πi. E o menos 1 não pertence a C. Então, nesse caso, eu uso o teorema de Cauchy-Goursat. E a integral de contorno é 0 e, portanto, a integral de 2z mais 1 dividido por z² mais z dz ao longo do contorno C é 2πi. Agora a gente vai resolver o mesmo problema, só que considerando a curva módulo de z menos 3i igual a 1. Essa curva é a circunferência centrada em 3i e raio igual a 1. A ideia é a mesma, decompor em frações parciais, como nós fizemos anteriormente, e analisar os pontos onde f não é analítica. 0 e menos 1 não estão no interior da curva C. Então, pelo teorema de Cauchy-Goursat, a integral de contorno de cada uma dessas aí é 0. Portanto, o resultado aqui também é 0. Para finalizar, a versão estendida do teorema de Cauchy-Goursat. Sejam C, C1, C2 até Cn, contornos fechados, simples e com orientação positiva. Tais que CK esteja contido no interior do contorno C, para todo K variando de 1 a N, e que o interior do contorno CK não tenha pontos em comum com o contorno CJ, para K diferente de J. Se f é uma função analítica em um domínio D contendo todos os contornos e a região entre C1 mais C2 até mais CK, então a integral de contorno de f de z dz ao longo de C é igual à soma das integrais de contorno de f de z dz ao longo de cada contorno CK, o K variando de 1 até N. Para provar o teorema, a gente usa vários cortes como esse que eu fiz no teorema de deformação de contorno. Esse resultado aqui é, na verdade, o teorema de Cauchy-Goursat para domínios multiplamente conexos. Teria uma função analítica f, aqui em C, os contornos C1, etc., Cn, todos disjuntos, não tem pontos em comum, e aqui está marcada a região entre esses contornos. Como eu disse, a ideia é você aplicar vários cortes aqui, dividindo em várias regiões, e eu vou omitir a prova desse resultado. Muito obrigado pela audiência. Fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar e tirar suas dúvidas. Eu espero você na próxima aula. Até lá!